Estamos aqui mais uma vez para uma live para conversar com todos vocês. Hoje temos um tema que aborda a educação, mas por outro viés, né, por outro foco, que é a arte. E hoje vamos falar sobre HQs, sobre histórias em quadrinhos. E muitos de todos os, assim, desde a nossa juventude, desde a nossa infância, sempre abordamos a Turma da Mônica, os heróis da Marvel, da DC e assim por diante. E hoje, para discutir a arte e a educação e a importância que ela tem na educação, temos a presença do Hamilton Cabuna, que está falando bem longe. Hamilton, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. No meu caso, boa noite, né? Estou aqui da frienta e chuvosa Dublin. Se bem que parou de chover, agora só está frienta. Então, você está na Irlanda, cara. A diferença é que são 6 horas? Não, são 4. 4 horas? 4. Até o final de setembro, aqui na Europa, onde eu estou, serão 4 horas. Aí, a partir do dia 30 de setembro... A gente tá em agosto, isso. 30 de setembro volta aí vai ficar 3 horas de fuso horário. Então, porque aqui a gente está sem horário de verão, então vai melhorar um pouco a diferença. Então, por isso, hoje estamos fazendo essa live mais cedo, que geralmente faço por volta das 5, 6 horas da tarde. Mas, assim, como eu sou professor também de arte e educação, mas na graduação, hoje eu acho que é necessário a gente discutir a profundidade do processo criativo, por que você seguiu esse caminho. Você pode explicar um pouco para a gente? Cara, eu posso. E quem quiser fazer pergunta, não sei se tem público aí, então estamos abertos aí para responder as coisas. Deixa eu só tomar água. Tá aqui do lado, pessoal, aqui estou acompanhando essa pergunta aqui. Falou que o Peregrino chamou de Cabuna Gato. Peregrino fazer um jabá aqui, né, nosso, né, o Rafael Peregrino do RPG World, que eu acho que vale uma conversa com ele também, porque RPG tem uma coisa muito ligada à educação, essa coisa da criatividade, já que, no meu ponto de vista, existe N vertente de discussão sobre isso, mas a minha pessoal uma forma de contar histórias, é uma forma colaborativa de contar histórias do RPG, e estamos aí para lançar um livro, o Culto ao Lur, que eu estou tendo a honra de ilustrar e realizar um sonho de adolescente, né? E essa coisa com o desenho, bicho, eu comecei eu fui alfabetizado com quadrinhos. Eu tenho claramente que meu primeiro brinquedo, eu tinha ali 5 anos de idade, o primeiro brinquedo que eu tenho, essa memória, foi papel e giz de cera. E meu pai me deu quadrinho, ele crescia, e meu pai gosta muito de quadrinhos até hoje, ele curte, então ele me alfabetizou com quadrinhos, eu lia quadrinhos, eu fui aquela geração que a professora, né, tomava os quadrinhos na sala de aula. Hoje eu acho irônico o quadrinho tá na sala de aula como ferramenta pedagógica, eu acho muito engraçado isso. E assim, aos 7 anos de idade, eu queria fazer quadrinho, né? Eu li um quadrinho do Homem-Aranha número 52, da Abril Jovem, que tinha uma história do Quarteto Fantástico, que lidava com ciência. E naquele momento eu falei, eu vou trabalhar com isso quando crescer. E desde então eu correndo atrás, pesquisando, com toda a dificuldade. Eu nasci nos anos 80, né? Então eu tô falando disso aí, eu tinha em 87, você não tinha internet, não como a gente conhece hoje. Você não tinha fácil acesso, né? Periferia do Rio de Janeiro, Baixo da Fluminense, ou de Magé, um bairro chamado Piabetá. Então pensa em tudo isso nos anos 80, e querendo fazer quadrinhos, né? Querendo fazer arte, depois eu descobri que eu queria fazer arte e outras histórias. Ali, quando eu cheguei aos 16 anos, 96, eu faço um curso de quadrinhos no antigo Senac da Figueira. Mais uma vez o Sistema S mostrando como é importante para popularizar o conhecimento, né? Você ajudar as camadas mais populares a ascender culturalmente falando e economicamente falando também. E dali, então, em 96, eu comecei a trabalhar com quadrinhos, comecei a estudar quadrinhos de forma mais profunda, com um professor chamado Hélio Jorge, que é meu amigo até hoje, a gente conversa de vez em quando. E o Hélio, pegando a tua coisa da criatividade, o Hélio vai falar uma frase que eu não esqueci nunca, eu levo isso para minha vida e eu falo em todas as minhas aulas. O Hélio tinha uma tendência de que toda a aula dele, a gente tinha aula de quadrinhos, das 7 da manhã às 11h30 da manhã, de segunda a sexta. De segunda a quinta a gente estudava no Senac. Na sexta-feira o Hélio, numa semana, ele levava a gente para o Museu Nacional de Belas Artes, ali na Rio Branco, hoje o Espaço VLT.
E na outra semana, na outra semana, cada 15 dias, a gente assistia um filme clássico. E discutimos o filme depois, roteiro, imagem, essas coisas. Mas sobre criatividade, o Hélio falava uma coisa que me marcou muito, que é assim, ele abria um jornal, ele lia uma matéria de jornal e discutia com a gente aquilo. E uma vez eu perguntei a ele por que ele fazia aquilo, e ele falou, vocês têm que ler, eu acho que vocês não podem se esquivar da leitura. E eu leio essas coisas e comento com vocês para vocês se interessarem a ler jornais, para vocês lerem livros. E ele falou isso que me marcou. Quem lê se torna um artista melhor, mas mais do que um artista melhor, se torna um ser humano melhor. Aí nesse momento eu abraço a literatura, né? Aí eu começo a fazer o paralelo entre quadrinhos e literatura. Sim. Vou conhecer o RPG, que também exige um grau de leitura muito grande, né? Você lê livros de 300, 500 páginas. Na minha época, hoje os livros são um pouco mais finos, né? Tem sistemas mais simples. E tudo isso vai, né? No meu processo criativo. É uma mistura, cara. É uma salada gigantesca. Eu falo que o processo criativo, você precisa consumir mais, questionar mais o que está consumindo, do que produzir mais, sabe? Tem gente que só produz e vira uma máquina de Xerox. E não sabe o que está produzindo. E isso, assim, iniciante ou gente na indústria. Um exemplo que eu gosto muito, como negativo, porque como pessoa também nem vale a pena ser como pessoa, é a Glória Pérez, que se diz escritora de novela. Ela só tem uma novela, um plot. Casal passa por dificuldade, cada um vai para um ponto do mundo. É isso. Aí ela bota isso nos Estados Unidos, bota isso na Índia, bota isso no mundo árabe, bota isso... Imagine um mundo... Só muda o plano de fundo, é a mesma história. E de respeito a todas as lógicas da física, né? Porque a pessoa sai do Brasil e vai para a Índia no mesmo dia, né? É quase uma ponte aérea Rio-São Paulo. Mas você vê que ela não faz mais nada. O pessoal, mas porque o público de novela? Eu falei, não é o público de novela. Isso é bobagem. Achar que o público é idiota, a gente tá olhando para o lugar errado. Ela encontrou um mecanismo que, para a empresa que ela trabalha, não sei se ela trabalha ainda e nem me importa, mas para o veículo que ela trabalha, gera grana, não tem necessidade de criar nada. Mas será que ela, como pessoa, né, se é que ela se vê como artista, ela não tem nada, não tá de criar nada diferente? Será que ela não teria que fazer alguma coisa diferente na novela? Então, nesse processo criativo, que eu falo assim, acho que quanto mais a gente consome e das mais variadas fontes, que esse é outro problema, né? Eu gosto de super-herói, quero fazer super-herói. Só leio super-herói. Aí quer fazer super-herói brasileiro e reproduz um montão de bobagem que é pastiche estadunidense. Aí tu, não, cara, vai ler outra coisa, vai ler um quadrinho europeu, vai ler um quadrinho japonês, um mangá, vai pegar um livro, vai música, teatro, cinema. Tudo bem, teatro e cinema a gente não pode por causa da Covid, mas pega um filme diferente, descubra por que você gosta daquilo, né? Porque a gente não se toca que os nossos gostos são construídos e os nossos gostos, por gostar dessas coisas, interferem no nosso processo criativo. Sabe? E a gente tem essas coisas que por a gente não pensar nisso, a gente às vezes acaba produzindo coisas que quando vai ver alguém já fez. A gente acha que está sendo genial, tô falando, cara, alguém já fez isso. O que você falou sobre a questão de reproduzindo como se fosse uma máquina de Xerox, eu lembrei do Walter Benjamin, que ele fala da reprodutibilidade técnica. Então você instrumentaliza o conhecimento, deixa ele como instrumento, você vai repetindo a mesma técnica, o mesmo roteiro, mas não muda o pano de fundo. Então você não tem uma complexidade na sua obra mais, porque você não busca outras fontes. Exato. Eu achei muito bacana você mencionar a Escola de Belas Artes, para minha turma que é de arte, que ali basicamente nasce a escola de arte no Brasil, né? Com a missão francesa no início do século XIX, com o Jean-Baptiste Debré, uma galera que vem para cá, e ali começa a Escola de Artes e Ofícios, depois a Escola Imperial... Academia Imperial de Belas Artes. Imperial de Belas Artes, e finalmente depois virou a Escola de Belas Artes. E hoje a EBA fica no FRJ no fundão, mas o prédio continua ali da Belas Artes com outra função, mas isso é muito bom a gente ir debatendo, porque vai trazendo outras informações sobre a sua trajetória e a gente vai alinhando. Sim. Mas
O que falta realmente nesse processo criativo, que você pode dizer para a gente, é falta de leitura, né? De observação, de conhecer novas áreas. É isso? Isso. O que eu falo para todo mundo, eu dei aula, eu sou professor, e é muito engraçado você dar aula, principalmente de quadrinhos, porque as pessoas acham que quadrinhos é uma coisa assim. Ou melhor, quadrinho não, vamos botar assim, a cultura criativa em geral, né? Que você pega um lápis, sei lá, um digital, seja o que for, vem a inspiração, desce e você faz. E não, e você tem N estudos por trás, assim. Não é mais difícil o lápis digital, cara? Eu não consigo imaginar usando lápis digital. A mesa, não, hoje em dia eu já consigo fazer muita coisa com a mesa digitalizadora, assim. Eu chamo de lápis digital mais por vício de linguagem, mas seria eu não trabalho com Windows, né? Eu trabalho com software livre, eu sou como diz um amigo meu, né? O Marcos, eu sou do rolê do Linux. Eu trabalho com MyPaint, Krita, GIMP, Inkscape, essas ferramentas assim. Mas, sim, quando eu dava aula, eu sempre falava para as pessoas o seguinte, olha, vai ler. E é ler fora da zona de conforto. Não é assim, eu leio pra caramba, eu leio o Senhor dos Anéis. O que mais? Eu leio Harry Potter. Ótimo, o que mais? Eu leio só fantasia medieval. Ok, você já leu fantasia medieval? Você gosta do gênero fantasia? Você já leu alguma coisa brasileira? Não, porque... Bicho, é sair da zona de conforto. Pessoas criativas não podem ficar na zona de conforto. Não podem ficar assim, eu já sei tudo, vou ficar aqui acomodado. Porque você fica aquilo, o pastiche. Quantas vezes eu dava aula, chegava uma pessoa e falava assim, nossa, eu fiz aqui uma história, isso aqui. Eu falei, legal, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Yu Hakusho. Não, tá aqui. Você não repara porque você tá fazendo o tempo todo. E é ler. E ler, Marcos, não é só livro, eu digo leitura de mundo. É assim... Bicho, eu sou do coletivo Capa Comics, né? Aí eu tô com o Otário aqui, né? Aqui, na Baixada Fluminense. E a gente fala que as nossas histórias nascem no bar. E o que isso quer dizer? Não é que a gente sentava e ficava trabalhando, é que a gente ia conversar com as pessoas. Sabe? E conversar não é conversar o virtual. Novamente, se tá em Covid, não tô falando pra ninguém sair de casa, não. Só se for extremamente necessário. Mas era assim, a gente ia pra uma festa, a gente frequentava as feiras, feira livre mesmo, comprar comida, enfim e tal. Eu digo, essa visão de mundo, essa leitura de mundo, você vê o que está acontecendo ao seu redor. Você lê jornais, você lê revistas, você lê coisas que você não gosta. Eu, particularmente... Né? Oi? É uma pesquisa antropológica que você faz. Uma pesquisa antropológica, exatamente. Eu, por exemplo, detesto o tema zumbi. Detesto. Eu acho que é uma bananeira que já deu cacho. Mas sempre que sai um filme de zumbi novo, eu assisto. Por quê? Porque eu tenho que entender por que eu não gosto. Eu me dou a liberdade de ser surpreendido. Porque tem um filme coreano muito bom, que é O Trem para Algum Lugar, tá no Netflix. E é um filme de zumbis. Genial. Genial. Depois até te mando nome pra você mandar para suas turmas. É assim. Eu quero dar uma olhada. É um filme muito bom. Eu falei, cara, é isso. Eu me surpreendi. Mas eu me dou essa liberdade de ver uma coisa que eu não gosto. Você tem limite. Tem coisa que eu não consigo ver porque é realmente muito ruim. Não vou ver. Tem coisa que eu não vou ler porque realmente é uma coisa muito ruim. É como eu falo, você não precisa usar crack para saber que é ruim. Você tem N estudos falando isso. Agora, algumas coisas eu saio da minha zona de conforto. Eu vou ver isso aqui, vou ler isso aqui. Não gostei, tudo bem. Mas eu sei por que eu não gostei. É entender por que o não gostar. É entender que o gostar e o não gostar são construções sociais. É o nosso meio que tá ali, vai influenciando isso. E isso afeta muito o processo criativo. Que, novamente, se você não tem visão de mundo, não tem leitura de mundo, o seu processo criativo é pobre. Por mais que você ache que seja genial, por mais que você ache que seja espetacular, por mais que as pessoas ao redor falem que teu processo é genial, quando você chega para pessoas que trabalham com isso, elas vão apontar seus erros. Aí cabe a pessoa aceitar ou não. E a pessoa precisa ter maturidade para reconhecer os equívocos. E assim, faz parte do aprendizado. Uhum. Porque se você não está pronto para ouvir críticas, você não está pronto para amadurecer. Cara, isso tem que ser moldurado isso e botar em tudo que é escola, isso, de qualquer coisa.
Parece que as pessoas têm... uma disputa de ego, né? E a pessoa, eu sou profissional, eu tenho diploma tal, fui aluno do fulano de tal, e aí eu sou o pica das galáxias e eu não posso ouvir críticas, porque eu sou um gênio. Nossa, cara... Isso é péssimo, não é um atraso. Eu vou falar que eu fiz EBA, eu entrei na Escola de Belas Artes em 2005, e saí em 2010. E eu falo que eu tive os melhores professores e professoras do planeta naquela época. Hoje, inclusive, são grandes amigos e amigas minhas, assim, que era uma galera que não passava a mão na cabeça de ninguém. Era aquilo, elogiava... como é que a gente brincava? A mesma mão que afaga é a mesma mão que bate? Aquela que morde e assopra, né? Isso! E a galera falava assim... Pô, eu me lembro de um professor, o nome dele é Kazu Hira, da aula de litogravura. Me deu, não sei se ele hoje está aposentado e tal, mas ele era muito bom. E ele pegava assim a nossa gravura, ele falava todos os erros. Todos. Aí você pergunta, mas você não elogia nada? Ele falou assim, não, mas o que tá certo você já sabe, você tem que saber o que tá errado. Cara, e tinha gente que ficava puta, eu falei assim, mas ele tá correto. Ele tá correto. Na verdade, é isso que a gente precisa. Igual quando você está desenvolvendo um TCC, uma dissertação, uma tese, tu tá suando ali, você tá passando dias terríveis, você não dorme. E aí você chega pro orientador, olha só, tem espaço a parte boa, mas tá uma merda, sabe? E você vai ouvir. Cara, é necessário ouvir. Senão você não amadurece o trabalho, vai ficar aquele trabalho panfletário, um trabalho meia boca, e vai só para servir para a biblioteca, para ficar lá e ninguém vai ler. É para engordar traça, como eu falava. E a gente tem esse problema de ego, né? A arte tem esse problema. Principalmente hoje com a internet. Cara, é que é impressionante. O Humberto Eco é um cara que eu recomendo todo mundo a ler. Ele tem uma frase dele que ele fala que a internet deu voz ao imbecil da aldeia. E a gente vê as redes sociais essa aí com o tempo todo, né? Só vê a direita brasileira corroborando o Humberto Eco dia sim, dia também. E ele ensina a fazer pesquisa. Ele tem um trabalho bacana para ensinar a gente a pesquisar. Sim, como fazer uma tese. E o Eco falava o Humberto Eco falou isso do imbecil da aldeia. O que você vê hoje com o nosso momento de criatividade que a gente está discutindo aqui? Que era isso. Uma pessoa pega um desenho ruim e bota... Ruim mesmo, assim, eu vou falar desenho ruim, que existe desenho ruim, a pessoa não tem técnica, ou a pessoa só tem um acabamento muito bom, mas não tem um aprofundamento teórico do desenho, porque sim, desenho tem teoria, você lê história da arte, você tem que ler anatomia, você tem que entender quem é aquele artista que você está se referenciando. E, dito isso, o Humberto Eco vai falar essa frase, e tu vê assim, a pessoa botou um desenho lá que tem nada a ver com nada, é ruim, e um monte de gente, nossa, que genial, maravilhoso, você é muito bom, isso é arte de verdade. Aí a pessoa acredita naquilo. Pô, sou? Sim, vai dessa. Aí chega alguém e fala assim, pô, teu desenho é ruim. Não, olha só, eu tenho aqui no meu computador, tô sem internet aqui, eu tô aqui no meu WhatsApp, finge que é um telefone, tá, gente? Eu tenho aqui no meu celular o meu perfil que tem 1000 seguidores e todo mundo fala que eu sou muito bom. Quem é você perto deles? Aí tu fala, meu irmão, isso é like de nada, isso é like isso é 0 e 1, parceiro, isso não significa nada. No mundo real aqui fora, o trabalho é ruim. Aí quando essas pessoas vão chegar no mercado de verdade, aí, mas por que nem reconhece meu talento? Porque eu sou muito bom. Como teve há pouco tempo, mês passado aí no Brasil, um carinha que escreveu um montão de bobagem, a editora negou o trabalho dele, foi fazer vídeo no Facebook falando mal da editora, falando que ele era gênio incompreendido, que ele era a pessoa mais perfeita, virou piada. A gente foi ler o trabalho do cara, extremamente, eu nem vou falar amador, porque amador é uma ofensa, né? Mas extremamente ruim. Sabe, ruim, algo assim, ó, a pessoa que vou escrever um livro. Sabe? A pessoa pensou isso. Eu fico parando para pensar, a gente até, antes de passar para outra parte, mas só voltando na parte que a gente está falando sobre da reprodutibilidade técnica, eu fiquei pensando, agora que me veio à mente, a própria sequência de filmes da Marvel, por exemplo, você vê um enriquecimento muito grande na parte técnica de efeitos especiais, mas de roteiro mesmo, o roteiro é muito pobre.
você percebe do primeiro Thor e aquele Thor, eu acho que Ragnarok. O terceiro, só mudou a paleta de cores, sabe? Aumentou a paleta de cores. E assim, eu não sou especialista na área, mas eu só vejo aumentar o número de cores, mas os diálogos são muito pobres. Eu queria que você queria dizer entre o mundo Marvel e, por exemplo, o Watchmen, que para mim é uma grande obra de arte. Mas qual Watchmen? Porque assim, vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma defesa aqui, que eu sou apaixonado pelo Thor Ragnarok. Acho que agora seu público vai ficar pau da vida comigo. Mas não foi, acho, não é o Ragnarok. É o Ragnarok ou é o terceiro? É o terceiro. O terceiro é o Ragnarok. Quando que ele vai para... É o Thor Reino Sombrio. Reino Sombrio, é esse mesmo. Não, porque assim, falando sobre Thor rapidinho... O Ragnarok é com a última... Isso, que ele corta o cabelo, que tem a Hela. Achei Kate Blanchett, não? Isso, a Kate Blanchett, que faz o papel da Hela. Ela mandou muito bem. Assim, aquilo ali ficou bacana pra caramba. Mas, Marcos, a Kate Blanchett pode fazer o Batman que eu vou assistir. Se ela, Meryl Streep fizerem o Batman, é a melhor escolha do mundo. É outro nível, né? Mas ali subiu o nível de ator, né? Sim, mas sobre isso, vamos lá. Primeiro que, sobre o Thor Ragnarok, né? Ele é o único filme do personagem que você realmente constrói alguma coisa. Porque o 1 e o 2 são extremamente genéricos, mas o 2 ele constrói um personagem, né? Você vê ele passando por crises emocionais. Inclusive tem um artigo muito legal que eu vou te mandar depois, que é os paralelos que ele tem com o filme Pantera Negra. É muito bacana esse texto. Se eu não me engano, ele... é um site feito por meninas, assim. Não é acho que é um... Não é o Minas Nerd. Eu esqueci. Eu até peço desculpas a ela, assim, mas eu vou te mandar, depois a gente faz um disclaimer sobre elas, assim. Não, deixa eu pregar, cara, pra não ficar mal. Eu fico meio incomodado. O nome do site, para quem quiser pesquisar. Porque, assim, quando eu mencionei o Watchmen, é porque eu vejo uma construção dos personagens, você tem uma narrativa muito mais... uma outra pegada que é diferente do universo Marvel. O Watchmen e os quadrinhos, o Alan Moore, ele vai fazer o seguinte, né? O Alan Moore é outro cara que leu de tudo, mas... talvez outro momento que as pessoas vão ficar putas comigo, mas o Alan Moore também, assim, ele é um cara que entende a mídia de quadrinhos de forma espetacular, mas ele é um cara que entende muito do universo europeu. E estadunidense ali um pouquinho. Ele não é um cara que, sabe, tu vê a obra dele gira em torno daquilo dali e tá certo ele, né? Ele conhece o quintal da casa dele, não tem nenhum problema. Mas eu acho que, assim, ele não vejo a obra dele dialogando com o restante do mundo, vamos dizer assim. Mas o Watchmen, em 86, o Alan Moore quis fazer uma desconstrução do gênero super-herói. O problema, aí vem essa coisa da reprodutibilidade, o problema é que a indústria, aquilo vendeu pra cacete, gerou vários problemas pro Alan Moore, né, porque o processo era, depois de um tempo, a história voltar pros domínios dele, né, pra ele ser dono. A DC, a Warner, defecou pra isso, que aquilo, até hoje dá dinheiro, sai encadernado, vende, sai encadernado e tá ali, ganhando grana. Não é à toa que o Alan Moore briga com a grande indústria, também porque não soube ler contrato. Mas em um ótimo, o Alan Moore quer fazer uma desconstrução do gênero e ele consegue. Só que ele vai fazer uns heróis raivosos, como, por exemplo, o Rorschach, que não é herói. Rorschach é o símbolo da direita estadunidense, né? Até indo ali para a extrema-direita. E você vê as pessoas falando, não, o Watchmen é o herói de verdade. O Rorschach é o herói de verdade do Watchmen. Eu falei, não, gente, ele é uma desconstrução. O Alan Moore fala isso, não. Eu quis fazer um psicopata. Um cara que não respeita ninguém, um cara intolerante. Não, mas ele me representa. Eu me vejo no Rorschach, tudo isso. O que isso tem a ver com a indústria e com o roteiro? A indústria ali nos anos 90, nos Estados Unidos, super-herói, vai fazer todos os heróis raivosos. Estilo Watchmen, assim, de construção do herói. Tá? Então, você tem um Batman de armadura que mata, que usa garras, que era o Azrael. Você vai ter o Super Cyborg, que era um vilão, depois virou um vilão no Superman. Você vai ter uma mega hiper popularização do Wolverine com essa violência toda. Mas por que isso? Porque enquanto em Watchmen a violência era uma crítica, a violência tinha um motivo, que esse motivo era uma crítica, a indústria viu que aquilo vendeu e falou assim, não, fala o seguinte, isso vende, bota violência em tudo sem explicação. Aí o roteiro vai pro cacete. Pô, não, bota aí o Wolverine rasgando, um Batman violentão, o Superman de mullet, e que vai ter um ciborgue que mata as pessoas. Vamos fazer essa loucura aí.
E a indústria vive disso, né? Uma coisa dá dinheiro, isso reproduz ad infinitum. Até isso parar de dar dinheiro, vir outra coisa e repete o ciclo. O capitalismo é isso, né? É uma coisa que o Marx não previu. O capitalismo é uma fênix. E, ele tá morrendo, morrendo. Não, ele vai encontrar alguma coisa para voltar e continuar. Realmente, o capitalismo ele se apropria da produção técnica, artística, das margens, né? Que são as artes marginais. Exatamente. E aí, funciona como se fosse um funil e ele vai fechando pela reprodutividade, ele vai fechando ao ponto que não dá mais para passar mais nada, não dá para vender mais nada, a gente precisa voltar lá para pegar lá na margem, para trazer de volta para poder vender mais. Exatamente. Nesse meio dos quadrinhos, para pensar, toda a indústria dos quadrinhos estadunidenses foi feita para a galera marginal, assim, gente que tava ali na periferia. O próprio Alan Moore é um cara que da periferia de Northampton cai nos Estados Unidos e faz o ótimo, volta para Northampton. Você tem o Neil Gaiman, você tem o Grant Morrison, você vai ter ali o Mark Millar, você vai ter Anna Seth, que escreveu o Demolidor por muito tempo, a criadora dos Novos Mutantes, esqueci o nome dela agora, não sei, que pecado, vai ter esse filme aí há pouco tempo, Louise Simonson. E uma coisa que a gente percebe nisso é que quem ficou de lado com esse aumento da violência dentro dos quadrinhos, assim, dando destaque, quem ficou mais de fora era o Super-Homem, que era o exemplo de humano, entre aspas, perfeito, de sensibilidade, de pensar no outro, de empatia. Sim, o que nós deveríamos ser, né, cara? O Superman ficou assim, um herói bonzinho. Não à toa, isso reverbera tanto nos nossos dias que eu nem considero o cara diretor de cinema, que é o Jack Snyder. Scott Snyder. O Snyder da massa vai fazer aqui essa bobagem. Jack Snyder vai fazer esse Snyder Cut aí, essa bobagem. É um cara de uma estupidez tão grande que ele nunca entendeu o Superman, nem o Batman, nem nada. Ele vai fazer um Superman violento, um Superman com olhar psicopata. E a culpa nem é do Cavill, não. É do Snyder. Que é um cara que não sabe dirigir. É um cara que fez aquela bobagem do Superman. Um Superman que quer o pescoço, Superman que mata, Superman que não se preocupa. E o pessoal fala assim, que o Superman tá passando pela jornada dele de conhecimento. Eu falo, gente, o Superman não tem jornada do herói. A jornada do herói dele é quando ele é criança. Sim. Quando é o Superboy. Ele quando é o Superman, ele já sabe o que tá fazendo. Ele não tem dúvida, ele não diga assim. Ele não é motivado, eu esqueci a palavra assim. Ele não tem assim, só que eu tô fazendo o que é o correto. Não é o que o Cavill fez. Mas não é culpa do Cavill, é culpa do Snyder, que vai fazer essa coisa ultra violenta. Sabe? A violência como resposta. Eu falo, não, gente, isso é ruim. E isso reflete esses anos 90, dessa coisa da violência exacerbada, a violência como prazer estético, que vai refletir não só nos quadrinhos, mas você tem os programas que passam à tarde no Brasil 6 horas, tipo da Atena, que bom que já morreu, Wagner Montes, essa galera toda, essa corja aí, que você liga às 6 da tarde, tá saindo sangue. Brother, sério? Não é hora, não é horário, nem deveria existir, na verdade. Nem deveria existir, né? Aqui na Irlanda tem uma coisa muito engraçada. Aqui na Irlanda tem assassinatos, óbvio, qualquer lugar vai ter. Só que assim, 3 pessoas foram assassinadas. A polícia investigando. Ponto. No máximo fala assim, mostra assim, essa pessoa foi assassinada aqui porque sofreu um assalto tal. É isso. E tu vê assim, 10 segundos. E acabou. Acabou. Quem tem que resolver é a polícia. E quando a polícia resolve, não aparece uma manchete, olha, a polícia perdeu o primeiro. Só se for uma coisa muito grande, é aí que aparece. Grande, aí aparece. Tirando isso, abaixo do radar. Abaixo do radar. Eu fico pensando sobre essas relações do que a mídia também escolhe que vai passar, porque dá audiência. Da audiência. E da audiência ela não está se importando, mas eu espero que esse limiar de estabilidade chegue ao fim, né? Porque assim vai estimulando sempre com violência. Vai ter uma hora que não vai mais ter mais estímulo, pelo menos eu espero que isso aconteça algum dia. Mas enfim, outra coisa que faz parte da proposta triangular da arte, né, do ensino de arte, que é da Ana May Barbosa, que é uma das principais autoras do ensino da arte do Brasil,
Uhum. Tem que apreciar, contextualizar e praticar. O primeiro trabalho que eu li sobre ela, quando eu ia na Escola de Belas Artes ou lá no Parque Lage, eu ficava pensando, cara, como é que é essa técnica? O que é isso? Tinha pinturas que eu não entendia, de fato. Então, eu fico curioso com a formação do processo artístico, da criação da obra em si. E aí eu visitei uma galeria, né, no centro do Rio, e eu vi algumas telas de 30 por 40, às vezes até menor, com valores altíssimos. E aí, como isso acontece? Você tem como dar uma explicação aqui para a galera? Bem en passant, assim, é um mercado que ele surge porque alguém vê que aquilo tem capilaridade. Que aquilo pode ser um investimento no futuro. É basicamente isso. Não tem nada na técnica que faça que aquele quadro valha um valor tão grande. Isso é lobby. É lobby não. É propaganda. É marketing. Pronto. Dito isso, o mercado de arte, ele escolhe quem vai ser o seu queridinho para vender. A gente tem aí aquele carinha, né, que trabalha muito bem com Corel ou Illustrator, que é o Romero Brito, que ele encontrou ele tá ganhando dinheiro dele, ok, ele encontrou uma vertente que é fazer aquelas coisas esquisitas e que aquilo você reproduz de qualquer forma. E ele ganhou notoriedade. Mas por quê? Ele vai para os Estados Unidos, acho que ele mora na Flórida, e ele começa a presentear algumas pessoas que começam a presentear outras. E é aquilo, né, cara? Ele tá num meio social que, assim, alguém que tem uma certa relevância bota. Eu sou um cara influente na minha comunidade, eu tenho um quadro feito por esse maluco. Bicho, alguém vai chegar e falar assim, pô, se ele é influente, eu vou querer também. E assim vai, e começa o nome dele, até que chega em grandes celebridades. O cara, se eu não me engano, ele deu uma obra dessa pro Obama, ou pro Bush filho, mas para algum presidente estadunidense. Ele deu isso para várias pessoas, né? Ele fez o trabalho. E assim, mega oportunista. Ele deu isso tanto para a presidenta Dilma Rousseff, quanto para o imbecil que está como inquilino na cadeira da presidência do Brasil, assim, o estúpido. Sabe? Ele não tem uma ideologia, ele tem assim, eu quero ganhar dinheiro. Quem está no poder, eu estou bajulando. Então o trabalho dele vale por milhões, por quê? Porque ele fez o trabalho, com muitas aspas aí, para as pessoas certas. E o mercado de arte é muito isso. Ele vai pegar um nome, esse nome fez uma relevância, independente da qualidade do trabalho, e vai em frente. Aí vai receber lá a mensagem. E vai ter um mecena que vai investir nessa pessoa vai fazer aquele trabalho. Tá? Aí, lógico, tem alguns exemplos que podem fugir disso? Tem. Eu não sei nenhum de cabeça. Mas que tem gente que realmente consegue sair disso, consegue. Acho que aquela galera que vive de pinturas, aqui em Dublin tem muito isso, né? Galerias de arte mais modestas que você compra o trabalho até por um valor considerável, aqui 200, 300 euros, e tu vê que é um artista local. Mas essa coisa da arte é isso, é um nome que é construído ao redor daquela obra, né? Meu Deus, não tem um estilo, às vezes você encontra grandes artistas fazendo vídeos no TikTok, pintando com cabelo, pintando com rosto, fazendo quadros dessa maneira. E assim, tem muito talentosos e não tem mesmo assim, visibilidade. Tem. E isso desde que o mundo é mundo, Marco. Tem gente que é mega talentosa com música e que nunca vai ter sucesso porque não tem os contatos certos. É que aquilo prova que a meritocracia não existe. Ela é uma grande bobagem. Não é só você ter o talento, você tem que ter oportunidade, você tem que ter os contatos certos. Você, eu sou talentoso, tal, bicho, não. A pessoa pode morrer, se esforçar para fazer um sucesso, postar vídeo no YouTube. Oi? E acima de tudo, ter humildade na hora de... A pessoa pode ter tudo isso. Se ela não tem oportunidade, cara, esquece. Ela não vai, como é que tem essa oportunidade? Ela vai produzir trabalho, vai. Ela vai ter que criar muito trabalho, vai. Mas ela pode passar a vida toda... Aí vem também as opções. Ela pode passar a vida toda no campo da arte
só fazendo o que ela quer e vivendo bem disso. A gente conhece vários músicos que fazem isso. Ah, não, eu só trabalho sexta, sábado e domingo, gravo no Spotify uma coisinha, sou feliz. E tem gente que quer fama, quer ser a nova Madonna, Beyoncé, o novo, sei lá, Luan Santana. E talvez essas pessoas que queiram ser esses astros tenham tanto talento, tenham mais talento que essas pessoas, mas não teve oportunidade. Então não é só o esforçar, é toda uma série de fatores. E no campo da pintura é a mesma coisa. Pintar com cabelo, com o rosto, é mais uma experimentação estética. Eu, por exemplo, eu tô doido para fazer uma história em quadrinhos, inspirado no desenhista brasileiro espetacular, o senhor Shimamoto, que ele hoje faz desenho com raspagem em cerâmica branca. Ele passa acrílica, tinta acrílica comum, deixa secar, e vem com um bisturi, estilete, vai raspando e vai criando as imagens. Sabe? É quase como uma estilogravura ao contrário, né? Assim, o preto ele abre a luz. A estilogravura é a mesma coisa, só que eu esculpo na madeira. E ele, conversando comigo, né? A gente conversa por e-mail, é só isso, você pega tal, passa a tinta, espera secar em 4, 5 horas, né? Aqui em Dublin, por ser mais frio, deve ser 24 horas. Está seco, raspa, acabou. O branco vem, você faz um efeito negativo. Eu falei, fazer uma história de quadrinhos assim é uma experimentação estética. Eu poderia fazer a mesma coisa com digital, com carvão, com tinta e papel e tela. Poderia, mas eu quero experimentar como seria fazer isso com esse processo tão demorado, né? Porque na minha cabeça eu vou fazer, se funcionar, né? Vou fazer no azulejo, na cerâmica, fotografar os quadrinhos, depois montar no computador a página final para ser publicada. Eu queria perguntar para você assim, como artista, como profissional da arte, o que você recomenda assim, como para apreciar, contextualizar e praticar a arte? Apreciar é ir apreciar, é ver. É ver, é ir, vou ver no YouTube, vou ver no museu, quando os museus forem reabertos, é comprar livro de arte. Contextualizar é entender que o artista ele é um ser social. As obras estão no tempo. Então, assim, é você ver um Guernica, do Pablo Picasso, pela internet, e entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. A Guernica é um quadro que está falando da Guerra Civil Espanhola. O Pablo Picasso pintou isso. E ele vai pintar com uma coisa meio cubista. Mas por que ele fez isso? Aí você começa a estudar a história de Pablo Picasso. O contexto são dois. É tanto o artista, a pessoa que fez aquilo, como a obra de arte em si. É você entender isso. Entender que arte é política, tá, gente? Então, não é. Acabou. Não importa qual seja. Até se a pessoa falar assim que eu não faço política, é um ato político. Vamos reconhecer isso. Então, essa coisa da contextualização é isso. É você entender o que aquela obra naquele momento está falando. Tá? E demanda estudo mesmo. Assim, eu quero, mas eu só queria ir lá ver. Você pode ir lá e ver e ficar vendo, não tem nenhum problema. Mas a obra ganha mais camadas conforme você vai vendo isso. Em que momento ela foi pintada, por que ela foi pintada. A técnica é até bobagem. O cara fez com acrílica, com óleo, a tela tem 3 metros de altura, tem 40 centímetros. Isso é bobagem. O mais importante é entender o contexto que aquilo foi feito naquele momento histórico que a pessoa fez. E o momento histórico aqui pode ser uma obra que foi feita na segunda-feira e vai ser publicada amanhã, sábado, que é a mesma coisa. E o praticar, bicho, é o praticar. Não tem para onde correr, assim, é muito engraçado quando eu dava aula de desenho aí no Brasil, assim, mas eu quero desenhar, tal, igual você. Ok, você fica quanto tempo desenhando? Não, quando eu chego em casa, vou desenhar não. Aí eu vou no YouTube, vou fazer uma live de game na Twitch, eu tenho que maratonar minhas séries, né, que agora é a mania dos jovens, né, maratonar a série. Aí fala, cara, mas você tem que ter algum momento para desenhar, nem que seja pelo menos todo dia 30 minutos. Não, 30 minutos, que isso é muito tempo. Gente, 30 minutos. Então, assim, o praticar é uma coisa diária. É você pegar papel, lápis, né? Não, esquece papel, lápis. É pegar a
a forma de arte que você quer lidar e tá com ela o tempo todo. Eu faço desenho, né? Então eu faço quadrinhos. Eu tenho, toda vez que eu saio aqui com a minha esposa, a gente, final de semana, agora não mais porque tá meio que uma chuvinha meio chata aqui, mas eu tenho um bloquinho de desenho e fico desenhando pessoas nos parques, tal. Faço um rabisquinho, alguma coisa para deixar a mão sempre ali. Sempre nativa. Sempre nativa. E uma coisa que eu falo, mas é algo pessoal, quem quer fazer desenho, é não começar... Duas coisas, na verdade. Primeiro é que não começar com material caro. Cara, é papel comum, um lápis comum, e vai. Explora o máximo possível aquele material. Explora mesmo, assim, como aquele material se comporta. E... quem for digital, não começa pelo digital. Sempre vai pelo analógico. Porque o digital, ele tem uma... é muito fácil você se enganar com filtro, com Ctrl+Z. É muito fácil você apagar o erro. E o erro é extremamente importante para o crescimento da pessoa. Sabe? Você, estou errando. Isso aqui é tentativa e erro. O lápis não saiu o resultado que eu queria. Por quê? Eu tenho que mudar a ponta do lápis? É outro tipo de lápis? Esse lápis só chega até ali? É compreender isso. No digital, não. No digital, infelizmente, você vai assim, não, errei isso aqui, apago essa camada, dou Ctrl+Z, escolho outro pincel, ou brush, como o pessoal fala, refaço, e saiu bem. Sabe? Eu sou assim, analógico e digital. Analógico e digital. Faça no analógico, você compreendeu o analógico, para depois passar para o digital. Tem um amigo meu que fala, né, que o digital, o computador é só um lápis de cor elétrico. Só isso. Se você não sabe fazer isso no analógico, você não sabe fazer no digital. Você pode emular, se enganar outras pessoas, mas na prática você não sabe fazer. Cabuna, só para a gente ir para a última parte, que é as HQs e diversidade, né? Sim. Não, só pergunta, vai ter pergunta para plateia? Não, eu gosto de pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não tem ainda não, mas o pessoal está aqui mandando um abraço aí para você, mandando aplausos, um uhul. Uhul, beijo aí, não sei. Felipe Canela, tem a receita da Titi, que também curte o canal. Felipe Canela é parceirão, amigão meu, a gente faz podcast, né? A gente tá no Turno Livre. Eu sou podcaster também, né? turnolivre.com, e ele tem o Papo Canela, que ele fala sobre futebol. Ouçam, é muito bom. Ele que me atualiza do futebol brasileiro. Pô, bacana. Por que eu botei essa parte no final? Porque a gente está falando de movimentos antirracistas. Nos Estados Unidos está um negócio gravíssimo. Sim. Acontecendo nos últimos meses, né? Sempre aconteceu, mas nunca teve tanta repercussão como está tendo nos últimos dias. Mas não só sobre a questão antirracista, mas por diversidade LGBT, minorias de poder, né? Então, eu queria que você mencionasse exatamente essa perspectiva das HQs, como X-Men, tanto os demais heróis, tanto também não só da Marvel, mas da DC, como os problemas sociais e demais situações. Cara, isso é muito legal, porque assim, primeiro que a gente tem uma história da cultura pop que foi contada por homens brancos, sabe? É muito engraçado que dá a impressão que não teve mulheres negras, por exemplo, produzindo ficção científica. E é uma grande bobagem. Nós tivemos isso. A questão é que essa galera que tá na periferia da sociedade, a comunidade negra, indígena, LGBTQA+, toda essa galera não fazia parte desse clube cis hétero branco. Então são colocados de lado. Os quadrinhos são interessantes porque os quadrinhos, né, principalmente essa coisa de super-herói, eles sempre vão ter essa... eles sempre dialogam com alguma coisa social, né? A gente não pode esquecer que o Pantera Negra, ali nos anos 60, surge com essa pegada do movimento Pantera Negra. E, cara, assim, eu antigamente tinha pena, mas depois eu descobri que a pessoa fez uma escolha, mas nos X-Men, por exemplo, a pessoa que lê X-Men e fala que X-Men não fala de política é a pessoa que tá lendo aquilo com o fígado. Que não tá compreendendo as histórias. Aí volta aquele problema que tá falando da violência. É a pessoa que lê pela fantasia do poder.
Os quadrinhos sempre dialogaram com essa coisa social. A gente sempre teve autores e autoras que dialogavam, que dialogavam com isso, de alguma forma. Uma escritora do Demolidor, Aina Sant, ali nos anos 90, começando nos 90, ela colocou o Demolidor em várias situações ali de violência doméstica, porque quando era criança ela presenciava isso. Você tem... Meu Deus, tentando lembrar o nome da... Hoje, né, autoras no universo Marvel, com a Kamala Khan, por exemplo, que é a nova não, já tem um tempo, uns 10 anos pelo menos, que é a Miss Marvel, que as criadoras, né, a equipe de criação, a escritora, não sei atualmente, né, mas na época a roteirista, a desenhista, são muçulmanas, e que a gente não pode esquecer que está na periferia do mundo também o islamismo, né, porque o mundo até então é meio que cristão. Então... No Ocidente, sim. Oi? Na maioria do Ocidente, sim. Na maioria do Ocidente, sim. Aí não pode esquecer criadores e criadoras negras, né? O criador do Super Choque, do Annie McDuff, que criou o universo Milestone, que o Super Choque fez muito sucesso no Brasil, não fez sucesso nos Estados Unidos, gente. Por isso que não existe filme do Super Choque, por isso que não existe desenho animado do Super Choque, porque ele não fez sucesso lá fora. Inclusive, há pouco tempo, a DC tentou resgatá-lo com a iniciativa 952, naufragou. Então, os quadrinhos, eles são essa ferramenta poderosíssima de você levar esses personagens, de pegar esses personagens e poder falar de problemas sociais que nós temos de uma forma mais lúdica, ou não tão lúdica. X-Men não tem nada de lúdico. X-Men é até um pouco porradeiro. Inclusive, a atual fase que está chegando no Brasil agora, leiam, é muito boa, é do Kickman, acho que é Jonathan Kickman o nome dele. Ele colocou os X-Men com contexto político. Os X-Men agora não são mais um grupo de mutantes espalhados assim. Eles têm uma nação chamada Krakoa, onde eles são craconianos, e é um país. Tem uma cadeira na ONU, inclusive. Tem negociação política, tem exército, tudo isso. E ele colocou os X-Men assim, ó. Nós não... E detalhe, todo mutante agora é um cracoano. Ele pode ir pra lá. Uma confissão. Eu não era fã da Marvel. Quando era criança, nos anos 80 e nos anos 90, eu não era fã da Marvel. Eu gostava muito da DC. Eu também não. Eu também. Porque eu não sei, eu acho que não sei se era quem que fazia os desenhos, ou mais o roteiro em si, mas a pegada era muito diferente da Marvel. Embora a DC teve uma época muito boba, né? Uns debates bem frágeis mesmo. Bem superficiais. Bem superficiais. Bem superficiais. Da Gardner discutindo com o Superman e tal. Então eu achava muito, muito frágil aquilo ali. Bicho, isso foi anos 90. Anos 90 foi um lixo. Mas, por exemplo, o Gardner vai surgir ali nos anos 70, mas ele tem maior relevância quando você vai ter a Liga da Justiça Internacional. Era uma Liga da Justiça sancionada pela ONU, onde você... Cara, é a melhor fase da Liga, eu falo que é a melhor Liga de todos os tempos, dos anos 80. Você vai ter discussão de geopolítica, preconceito contra a Rússia, porque você tinha um soviético. A Liga da Justiça tendo uma base na França, sendo que não tem nenhum francês como super-herói, e os parisienses, principalmente, reclamando disso. O racismo que o John Jones, Caçador de Marte, sofre porque ele é um marciano. Então você tem várias discussões ali dentro que ficam permeando ali meio nas entrelinhas, as pessoas não compreendem. Então os quadrinhos são uma ferramenta muito poderosa porque você tem essa combinação de imagem e texto que cada um pode falar uma coisa. Por exemplo, os X-Men, o pessoal fala assim, mas os X-Men são todos bonitões, o Ciclope, a Jean Grey, a Emma Frost. Como é que eles podem passar por humanos completamente? Eu falei, sim, eles podem. Mas os X-Men, eles não estão discutindo apenas um racismo visual, eles estão discutindo racismo como um todo. Um racismo social, né? Pessoas que moram em diferentes comunidades podem sofrer algum tipo de preconceito. O fato... As mulheres sofrem preconceito, né? Tem aí o machismo, a homofobia, a transfobia. Os X-Men estão discutindo preconceitos de forma geral. É lógico, o padrão estético quando os super-heróis surgem nos anos 60, os X-Men principalmente, era esse padrão do bonitão. Azar. Agora a gente saiu disso e começa a fazer uns personagens com outros biotipos, outros tipos de fenótipos.
É isso. Essa discussão, para mim, acho que é meio boba. Mas voltando, remetendo, as HQs de diversidade são extremamente bem-vindas. Assim. A gente precisa de mais vozes fazendo quadrinhos. A Marvel deu esses saltos, bem mais que a DC, inclusive, né? Quando a Marvel vai fazer o Miles Morales, um Homem-Aranha negro, hispânico, que inclusive vendeu mais que o Peter numa época. Você vai ter a Coração de Ferro, né? Que é a Riri Williams, que é uma criação, que é uma menina de 15 anos negra, que por um tempo substituiu o Tony Stark no papel do Homem de Ferro. Você vai ter no Brasil pessoas produzindo quadrinhos das mais variadas vertentes, né? Quadrinho LGBT, com um rapaz chamado Mário, e peço desculpas que soube o nome dele, né? Depois eu mando o link para vocês. Você vai ter outras vozes de outras partes do país. Tem uma menina que tem um canal no YouTube muito legal chamada Samila, que é quadrinhos no Nordeste, quadrinhos no Norte. Peço desculpas, errei, é quadrinhos no Norte, que a gente não conhece nada do Norte, né? Sabe? O Brasil é gigantesco, assim, e ela tem um canal todo domingo, às 4 da tarde, horário de vocês aí de Brasília. Vou até dar uma olhada. Ela tem lá uma entrevista com mulheres, homens, sabe? É sempre. Você tem coletivos de quadrinhos feministas, tem uma página no Instagram chamada Política HQ, e tem no Tumblr também, que são charges políticas feitas por mulheres, trans e pessoas não binárias. Mulheres, pessoas trans e pessoas não binárias. Então, as HQ ainda são uma ferramenta muito importante para essa voz da diversidade, sabe? Você tem mais vozes. E, particularmente, eu acho que é uma mídia muito barata de fazer, uma forma de arte muito barata para você fazer. Porque você, basicamente, é papel e lápis, um celular, tirou foto, botou no Instagram. Ou no Facebook, ou no Twitter. E outra coisa, Cabuna, que pra gente, que era a gente que tem uma infância pobre, mais difícil, a gente só conseguia comprar quadrinhos, juntando um dinheirinho trocado daqui e dali, e a gente não conseguia comprar a sequência inteira, né? Lembrando desse detalhe. Então, pode falar. Quando eu tive acesso, o que me satisfez em relação a DC, que me deu vontade de ler o restante, foi Crise das Infinitas Terras. E aí, depois, a saga bem depois, a saga dos Melhores do Mundo. Uhum. Então, eu cresci decenalta, né? Então, não sou suspeito para falar. Então, era muito difícil ter acesso a essas leituras. E hoje, eu acho muito caro você comprar uma obra desse nível. Cara, hoje, no Brasil, eu saí do Brasil e eu já falava isso, o quadrinho ficou uma coisa elitizada. O quadrinho é um mercado de nicho. Ponto. Sempre foi. O quadrinho sempre foi uma coisa gueto. Existe uma bobagem que é assim, o quadrinho... O meu mestrado é sobre quadrinhos digitais. Só que eu já lia muito sobre o mercado de quadrinhos, porque eu trabalho com isso, e eu aprofundei mais na minha pesquisa. Então, assim, é uma bobagem achar que o mercado de quadrinho que todo mundo lê, não, isso é bobagem. O mercado é um negócio desse tamaninho, pequenininho, e as pessoas leem o que o mercado quer. Ponto. Aqui em Dublin, o quadrinho irlandês passa pelo mesmo problema que o quadrinho brasileiro. Você vai na gibiteria, a estante forrada com Marvel, DC, Image Comics, IDW. Lá no canto, lá no fundo, ali, perdido, no escuro, os quadrinhos irlandeses. Então, o quadrinho sempre foi de nicho. Só que com o tempo, acho que de 2000 para cá, 2010, as editoras, isso no mundo, pelo menos no mundo ocidental, para poder vender, começou a fazer quadrinho de luxo. Sabe? Vamos pegar isso aqui e meter capa dura, umas histórias horrorosas, mas vamos meter papel couché, capa dura, cor, não sei o que, quanto custa? R$78. Aí, como é que tu vai pegar para um garoto aí, tá em Caxias, por exemplo, sabe, vai dar um quadrinho para ler? Não vai, não tem como, não tem como. Mas eu compro quadrinho aqui de papel, é R$7. Eu falei, brother, de R$7 ainda é caro. Ainda é caro. Aí ninguém entende por que o quadrinho não é tão lido. Porque, assim, pensa bem, R$7. Cara, é R$7 por uma leitura de 30 minutos. Isso é caro pra burro. Aí tu vai na internet, você vai na Capa Comics, nosso site, tá lá tudo de graça. Que aí é outro problema. Como é que a gente faz as pessoas pagarem por isso? Mas isso é outra discussão que
porque eu aprofundo isso no meu mestrado. Meu mestrado é uma plataforma, né, sobre quadrinhos digitais. Mas o quadrinho ficou muito caro mesmo. A questão é, como é que você vai baratear isso? Uma solução que nós temos, a Capa Comics, isso foi ideia do grande, do eterno João Carpalhal, é uma gibiteca pública. A gente tem muito orgulho de hoje em Caxias, ali na Biblioteca Leonardo de Moura Brizola, no coração do Duque de Caxias, ter a maior gibiteca do estado do Rio de Janeiro. Talvez seja a única, talvez seja a maior. E é capitaneada pelo Cristiano Lugero. O pessoal do RPG World vai lá, faz eventos, e, bicho, é muito legal que o molecada vai lá, senta e lê gibi, de graça. Tá lá, lendo quadrinhos. Aos finais de semana, no sábado, tem RPG. A galera tá lá interagindo, aí alguém pega o gibi, às vezes nem quer jogar, só quer lá ficar lendo as histórias. E não é quadrinho que a galera tá jogando lixo, não. Você tem quadrinhos novos, você tem saga, você tem álbuns europeus, tem de tudo, né? A última vez que o Cristiano falou comigo, devia estar chegando na casa dos 4.000. Porra. É muita coisa, e tá lá, gratuitamente. Sabe? A questão é como a gente faz o quadrinho voltar a ser popular. E assim, e nada contra você ter o quadrinho de R$78. Eu quero ter. Como é que só brinca, né? Os lombadeiros, que nem abre o quadrinho, né? Compra no plástico, fica lá na estante e não lê. É o dinheiro do cara, faz o que ele quiser com isso. Nada contra. Mas a questão é, só essa pessoa vai ser contemplada? Então a gente vai ter que ficar esperando promoções da Amazon, que destrói a gibiteria física, porque ela consegue fazer dumping com os produtos dela. Eu vou ter que esperar uma promoção da Amazon para comprar aquele quadrinho? Aquela criança não vai ter acesso ao quadrinho porque ela não tem recursos. Aí vem um imbecil, o Tchutchuca Guedes, querendo taxar livro, porque livro é coisa para elite. É engraçado, né? O livro com elite, a estante dele é vazia, né? É tão vazia quanto o cérebro dele e da direita brasileira, né? Sabe? É complicado. Assim. De uma política pública, de fato, para subsidiar a literatura, né? No caso, a primeira literatura da maioria dos brasileiros é a Turma da Mônica. A galera vai ter contato com o quadrinho com a Turma da Mônica, sim. A gente não pode negar que o Maurício de Souza contribuiu muito nesse sentido. Mas sim, mas assim, a gente só depende do Maurício de Souza, né? Cadê os outros Maurícios de Souza espalhados pelo Brasil? E talvez a internet ajude muito isso, nessa popularização. Eu mesmo só vim conhecer quadrinho do Norte através da Samela. Aí hoje tem um cara que eu adoro o trabalho dele, que é o Otoniel Oliveira. Um desenho lindo, não sei o que, ninguém conhece esse cara. Os quadrinhos feitos em Goiás, os quadrinhos feitos no sul do Brasil, os quadrinhos feitos no próprio Rio de Janeiro. A gente fala assim, o Rio de Janeiro é pico. Ruas, por exemplo. O próprio Carlos Ruas ficou conhecido, né? Ele fazia tirinha, né? Mas ficou conhecido. Mas você vê assim, será que não existe outros Carlos Ruas por aí? Será que não existe outras capa comics por aí que a gente não tem contato? Sabe? A produção de mangá no Nordeste é excepcional, cara. Tem uma amiga minha, Mariana Petrovna, ela faz parte do estúdio Pau Brasil. Bicho, acabou de lançar um quadrinho. Usei muito o mangá dela na sala de aula. Erovi, o conto da Dama de Vidro. Bicho, eu tava na mão da molecada, falava, mas que mangá é esse? Quando é que saiu? Eu falei, mangá brasileiro. Como assim mangá brasileiro? Existe mais coisa entre o céu e a terra do que julga a tua vã filosofia, meu querido. Tá aí, assim, sabe? E agora, amigo... Sabe, precisa conhecer. Mas precisa dessa rede de contato. Tem que ter essa conexão. Exatamente. E aí eu acho que o seu canal... É o trabalho que eu faço como podcaster. Esse foi um dos motivos que o Quadrinho Narrativas surge. Que eu acredito muito na mídia podcast. Né? Acho que é uma mídia que ainda não foi... e espero que não seja. Que ainda não foi dominada por essa grande indústria. O próprio YouTube, por exemplo... Eu adoro o YouTube porque ele tem essa coisa da moralidade, mas tá aí vídeo da extrema-direita e da direita falando fake news. Não, mas tá dando dinheiro, tá de boa, sabe? O Felipe Canella escreveu aqui que não só o Turma da Mônica, mas também tem o Tio Patinhas. Foi a primeira entrada no mundo dos quadrinhos dele. E realmente também tinha o mundo do Patinhas aqui. A Disney? Não conseguia comprar, eu lia na escola, que tinha na biblioteca da escola que alguém doava. Sim, e poucas pessoas sabem, né? Mas a Disney teve um estúdio no Brasil, acho que na Abril Jovem. Então,
a moto aqui. Muitas histórias que o Canela leu, com certeza foram feitas ali em São Paulo, sabe? E a gente tá falando dessa rede de contatos, cara, eu montei o podcast com isso. Falei, ó, se eu posso fazer alguma coisa além de fazer quadrinhos, ajudar a minha rede, como é que eu faço isso? YouTube eu não tenho paciência, eu tô até querendo fazer vídeo no YouTube, mas eu não tenho muita paciência para edição, essa de coisa. Ok, podcast. Eu falo, edito, é mais tranquilo, não precisa de tecnologia. É um fone de celular, o próprio celular você grava, edita, feed. Aí nisso eu tive apoio do Canela, do Sebastião, do Lucas, que me apoiaram. Aí tem hoje outro podcast que eu faço parte, que é o Perdido na Estante, Domênica Mendes, Mário Márcio Félix, o senhor Basso, um montão de gente que apoiou o projeto lá atrás, e hoje são meus amigos, assim, família que eu tenho, essa galera toda que eu citei. E eu penso muito nisso, ó, vamos fazer essa rede de contato de quadrinhos, vamos apresentar um para os outros, vamos tentar furar nossas próprias bolhas e mostrar para outras pessoas. É isso que eu tento fazer com quadrinhos narrativas, né? Não sei se está dando certo, mas a gente está tentando aí, tá na luta. Isso aí, Cabona. Gente, o Pequeno, a gente chama de Pequeno Ninja. O Pequeno Ninja era quadrinho? Não... Pequeno Ninja era um quadrinho feito no Brasil pela editora Manchete. Eu não me lembro quem desenhava, mas inclusive tentaram fazer uma série live action no Brasil, se eu não me engano. Já que tá falando de coisas antigas, tinha no Brasil, começo dos anos 90, um professor de Taekwondo chamado Kim, Mestre Kim, que é da Manchete. E teve um quadrinho dele no Brasil, era uma coisa meio espião, meio James Bond, meio Bruce Lee, o quadrinho dele, e ele dava aula de Taekwondo na Rede TV, na Rede TV não, ó, Deus me livre, na Rede Manchete. Era feito brasileiro, era o desenhista, eu me lembro do desenhista, era o Eugênio Colonese. A Manchete tinha tanta produção bacana que trazia pra gente, uma diversidade de desenhos, que hoje a gente não tem mais na rede aberta. Estou falando na TV aberta, né? Na TV aberta não tem. Basicamente, a gente não tem. Não me lembro de um canal que esteja transmitindo algum desenho. Talvez a CNT, não tenha acompanhado mais a TV aberta. Mas antes tinha a Globo, a Manchete, a Bandeirantes, a Record e a SBT passando desenho de manhã. E hoje você não tem mais. Hoje você abre lá, tá algum pastor pedindo dinheiro, pedindo não, né? Roubando dinheiro das pessoas, assim. Então, gente, é só para entender o seguinte: a produção artística do Hamilton Cabuna é uma das possibilidades que podem ser experimentadas em casa. Eu, por exemplo, quando era criança, o que eu fazia, quando eu adorava Indiana Jones, para você ter uma ideia. Me amarrava em Indiana Jones. Então, quando meu pai comprava aqueles jornais antigos, aquele jornal antigo, não tem nada a ver com o de hoje, que tem a diagramação toda diferente, colorida, nada disso. Tinha muita letra, assim, colunas, e aí o que eu fazia? Eu fazia aqueles bonecos de palitinho, e eu mesmo narrava a minha história, ele pulando de um lado para o outro, descendo na corda, e assim eu contava a minha história. E é um processo de criação, de imaginação, mesmo que eu não tinha técnica, mas eu tinha um processo criativo de imaginar aquela história. Então, a gente precisa realmente estimular isso. A técnica vai vir com o tempo. Eu quero fazer o quadrinho bonequinho de pauzinho. Faz. Acabou, mas não tem técnica. Faz. Gente, a arte não é o técnico. A técnica é extremamente importante, lógico. Mas ela não pode ser um impeditivo para o impulso criativo. Porque senão você não faz nada. Quando eu tiver tal nível, esse tal nível, ele só chega com a produção. É com a prática constante. Sabe? É só ver a gente. A gente vai. Qualquer criança vai aprender a andar. Se ela para no primeiro, a criança pensa assim, o bebezinho, não, quando eu tiver 4 anos eu aprendo a andar. É isso. Não, mas a gente precisa conversar com as crianças o seguinte, às vezes tem um coleguinha que desenha pra cacete, já desde cedo, tem aquela habilidade desde sempre. E tem o outro que se sente desestimulado. A gente precisa estimular isso. Olha, cada um tem o seu traçado, cada um tem o seu tempo, e você continua no seu caminho que você vai produzir. Exato. E talvez isso aconteceu muito comigo. Eu tinha colegas que desenhavam muito mais do que eu na UFRJ e que hoje não lidam com desenho. Foram para outros caminhos, assim. Eu falo, cara, às vezes, assim, aquele virtuosismo todo não é garantia de nada. Só é a garantia de que ele é virtuoso. Porque a gente tem que entender o seguinte, sempre vai ter alguém melhor do que a gente naquilo que a gente é melhor. Fato. E depois que você aprende isso, você morre tranquilo.
Porra, tranquilo, porque sempre vai ter um cara mais fodão do que você, no que você é bom. Exato. E esse cara, às vezes, nem nasceu ainda. Essa Nasceu, pessoa. é tipo a esposa do Temer. Exatamente. E, gente, e aceita, porque isso tira um peso das costas. E lógico, eu já tive esse peso. Meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tal equipamento, não sei o quê, ou porque eu não desenho também quanto fulano, eu não escrevo também quanto fulano. Aí sempre corre atrás do novo curso, do novo livro, da nova. Não. Isso é importante. Eu sou um viciado em livros. Eu tenho 2 livros aqui de arte que eu comprei, que eu só encontrei aqui, era um livro que eu queria há muito tempo, eu encontrei uma promoção no sebo aqui, aqui em Dublin. É importante, mas a minha produção não parou porque eu não tive esses livros, eu continuei fazendo. Esses livros chegaram para aprimorar uma coisa que eu já sabia. Mas eu fazia, ia, pesquisava tal. Quando eu encontrei ele, pô, agora eu consigo entender o que ele estava falando, porque agora eu tô lendo o livro do autor, né? Tô no primeiro capítulo ainda, porque mestrado e tal, uma série de coisas. Mas é só fazer, gente. Foi o que o Marcos falou. Pega o bonequinho, desenho, o bonequinho de palito e sejam felizes, assim. Ah, eu quero pintar, não tenho dinheiro. Guache escolar, pincel, faz paleta de cor. Domina o guache. Fez uma grana, pega um guache mais sofisticado. Fez uma grana, paga um curso. Não pode pagar um curso. Curso não, né? Tá tudo fechado, mais uma vez, não sai de casa. Tutorial no YouTube, vai lá pintar. Ah, o cara no YouTube usa um material que custa R$1.000. Não compra. Compra o barato, sabe? Eu sempre falo para minhas turmas, não compre material caro para começar a desenhar. É maluquice jogar material fora. Você vai estragar material, você vai ter que destruir material. Até aqui, cara, na Irlanda, a Dublin é uma cidade muito cara, mas assim, o lápis de cor aqui é barato. Eu falei, não, lápis de cor aqui é caro. O que eu queria é caro. Eu não domino lápis de cor. O que eu fiz? Comprei um lápis de cor bom, inclusive, dito inferior, estou estudando ele. Não sei se eu vou pro lápis de cor mais sofisticado, porque é outra coisa que eu falo para minhas turmas. Aprendi isso na Escola de Belas Artes com as aulas de design. No final do dia, a pessoa que me contratou não quer saber se eu fiz com lápis de cor, se eu fiz no digital, se eu fiz com tipo mostarda. Ela quer o resultado na mesa dela. Ela me pagou para aquilo. Isso aí. Então, pessoal, esse foi um debate que, por mim, eu ficava aqui por horas e horas. Eu também. Tem nenhuma pergunta, não? Alguém falando? Felipe, quer fazer alguma pergunta? Não sei se o Felipe está podendo fazer pergunta aí. Algum aluno seu, alguma aluna sua? É porque o horário... não bate, né? Ia fazer para a noite. E aí era o horário que era melhor. Então tem gente que já voltou a trabalhar. Para vocês são 3 da tarde, não é isso? São 3h26 agora. 3h26, Eu peço desculpa, gente. Não, tudo bem. Depois o pessoal vai assistir, manda a pergunta, eu vou falar para te adicionar. Você tá com página no Face? Eu tenho um perfil no Facebook, tô lá. Quiser me encontrar no Facebook, Instagram, que eu fico mais ativo. E Twitter. Depois eu te mando minhas redes lá. Você manda as redes, que eu boto no link na descrição do vídeo, e aí as pessoas vão te procurando, vão mandando perguntas, para falar para eles entrarem em contato contigo. E eu ainda não desisti de fazer um livro contigo, não. Hein? Não, vamos fazer. Mas vamos fazer isso aí, vamos fazer andar. Mas olha só, se quiser repetir isso aí em outubro, novembro, eu vou estar com a minha noite mais liberada. Aí a gente pode... você marca para que horas aí? O quê? Novembro? Não. Quando você dá suas aulas, assim, por volta de umas 9 da noite. Minhas aulas começam às 7 da noite. Aí é 11 da noite, né? Mas aí eu já vou estar com 1 hora menos. Então vai ser 10 horas. Então até dá, então fica tranquilo. Então dá. Já pode até marcar um outro, se a galera pilhar, quem quiser falar comigo, a gente já deixa agendado aqui para o finalzinho, segunda quinzena de outubro, que eu já vou estar já vou ter defendido, minha noite vai estar um pouquinho mais liberada. A gente pode marcar outro papo desse. Para você falar do podcast. O Felipe Canella? Resultado na mesa dele, aprendemos com o mestre Carlos Holanda. Aí ele falou assim, fala do podcast, porra. Carlos Holanda, meu professor, amigão, acabou de lançar um quadrinho junto com outro amigo meu, também professor, Otávio Aragão, Psicopompo, gente, da editora Caligari, é um desbunde.
É lindo. Eu tô aqui triste porque eu não vou receber o meu, só vou ler o meu ano que vem, quando eu for no Brasil visitar vocês. Mas é lindo, é lindo. Vou mandar o link pro... É muito bacana. E o podcast, vamos lá, o Felipe Canela, né? A gente tá lá no Turno Livre. São duas redes de podcast, né? A primeira é o Turno Livre. Estamos eu, Felipe Canela, o Sebes e o Lucas. Lucas Casimiro. Diego Novaes é um chargista espetacular. Acompanho o trabalho desse menino. Ele já tá fazendo charge há muitos anos. A gente se conhece desde a EBA, assim. Já tem quase 20 anos que a gente se conhece. Amigão, assim. Assim, vamos lá. A gente tem um podcast do Felipe, que é o Papo Canela, que ele fala sobre futebol. E é muito bom. Acompanhe. Eu me mantenho atualizado do futebol brasileiro através disso. Brasileiro e internacional, né? O Canela também aí tá falando da Europa e tal. É muito bacana. Tem o Sebes com o Cerveja Barata e o Três Unidos, que o Sebes fala de tudo e mais um pouco. É bem legal. Tem o Mr. Play, do Lucas, que mais variedades. O Lucas faz muitas reflexões, assim, sobre vida, alguns pensamentos, e faz algumas conversas mais aleatórias, assim. É aquele podcast que você fala assim, pô, quero refletir um pouco. Aí você vai ouvir o Lucas e o Sebes. E tem o Quadrinhos Narrativas, que é basicamente a cultura... quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. De vez em quando eu falo sobre academia, né? O que a academia está pesquisando sobre quadrinhos, o que a gente está discutindo, né, academicamente, os quadrinhos. E de vez em quando aparece um episódio sobre política lá. Vamos falar mal do presidente, presidente não, né? Do inquilino que está na cadeira da República, o imbecil. A gente vai lá falar mal dele, então usa meu podcast. Então a gente está no turnolivre.com, no Spotify, apesar de eu não gostar muito dessa plataforma, mas o Spotify tá lá, bota lá Turno Livre. Aqui no YouTube tem o nosso canal, a gente sempre coloca o nosso podcast lá. Eu confesso que eu tô atrasado, tô tentando organizar isso, mas minha agenda tá muito maluca. E o outro podcast que eu faço parte é o Perdido na Estante. Aí lá é sobre literatura e adaptações literárias, né? Então, eu, Domênica Mendes, Camila Vieira, Tiago e o Paulo Fixomos. Tiago, perdão, esqueci o seu sobrenome. E lá a gente faz parte do site Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br. Tem outros podcasts lá também, do Baço, essa rede. E o Perdido na Estante, a gente fala basicamente sobre isso. Adaptações literárias. Então a gente pega um livro que virou filme, série, desenho animado e por aí vai. Então, podcast que eu faço é isso. Depois você me manda o link aí que eu vou dar uma olhada no material. Eu vou mandar um abraço para o Felipe Canela, para o Dino Arte, que é o Diego Novaes. Deixa eu ver mais aqui. A Domenica Mendes, para Receitas da Titi, que sempre curte aqui as coisas. Domenica Mendes. Lucas Casimiro também. Lá do Mr. Play. Então, Cabuna, por hoje é só, mas por hoje é só. Mais outras vezes para a gente discutir com a turma sobre arte. Tem temas diversos para a gente discutir, né? Sim. É uma formação muito bacana e tem muito para acrescentar. Valeu. Pessoal, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, manda aquele like, deixe um comentário, pode zoar também, não tem problema, pode xingar, não tem problema também não. Um abração, Marcão e Cabuna, bom ouvir vocês, deu uma refrescada na alma. Dino, um abraço aí, tá show. Tamo junto para a próxima e até mais, pessoal. Cabuna, quer dar um tchau pro pessoal? Fiquem em casa, façam arte, façam boa arte de Neil Gaiman, ouçam os nossos podcasts, entrem aqui no canal do cara, ignorem o idiota que está sentado na cadeira da Presidência da República, não há taxação de livros, e sigam a Capa Comics, né, que a gente está produzindo material lá, e em breve estou retornando à produção da capa. Prometo Cristiano, prometo Alex Genaro. Só estou defendendo o mestrado e já retorno. Ele falou que, o Dino falou que tem o desenho do Super Choque, ele falou, para lembrar você. Tem um desenho animado do Super Choque, que era um quadrinho antigamente, ficou conhecido pelo desenho animado, explodiu, mas o desenho animado não fez sucesso. Inclusive, para a gente fechar aqui, né, a história é o seguinte: quando o Bruce Timm vai fazer ele vai tomar conta do universo DC Comics, universo desenho animado, Batman, série animada, Superman, Liga da Justiça, essas coisas, ele conversa com o Donnie McDuffie
pro Super Choque fazer parte do universo DC ali. E foi. Aí, tanto que as aventuras do Super Choque fazem parte da continuidade do universo DC Comics animado. Tanto que na Liga da Justiça mostra o Super Choque como líder da Liga da Justiça no futuro, fazendo uma nova liga, lá, do Batman do futuro, que é o Terry McGuinness e tal. E foi. Mas o desenho, o personagem, pelos motivos que já sabem, né, um personagem negro, não fez sucesso nos Estados Unidos. Então assim, por que não tem filme? O Brasil foi. Por que não tem filme? Por que não tem isso, gente? Porque não fez sucesso. E para essas indústrias dinheiro. Não é dinheiro. Não esquece esse papo de criatividade, de arte, de amor à arte. Isso é para a indústria, isso é uma pedra no sapato. Isso é repositório de ideias. Vou lá, pego uma ideia e jogo aqui. Que é um problema que eu tenho com a Marvel Filmes. Eles pegam a ideia dos escritores de quadrinhos, né, da galera que fez os quadrinhos, e botam pro filme. Até aí, de boa. Só que quem produziu aquelas histórias não recebe a mais por isso. Aí vira aquilo, mas é porque os personagens são da Marvel e tal. Ok, mas aquela história existiria se não fosse por aquelas pessoas? Se não existisse aquela história, aquele filme seria contado daquela maneira? Eu tô fazendo aqui negócio com o braço como se estivesse vendo, mas não, tô... Então, assim, e por que não, né? Um filme, por exemplo, Pantera Negra, que faturou $1 bilhão, por que se não pegar para um cara que fez o quadrinho, meu irmão, toma aqui $1 milhão? Não custa nada, né? Aliás, custa $1 milhão, mas assim, não custa nada. Mas pensa. Não representa nada. Essa equipe que fez isso, tá aqui, $1 milhão para cada um. Obrigado, gente, valeu. Não, infelizmente é aquilo, né? Para essa galera, quanto mais dinheiro, não sei o porquê, e assim, não tô falando mal de dinheiro, não. Dinheiro é uma coisa extremamente importante, a gente tem que ter dinheiro. Mas será que realmente você não poderia dar para sua equipe $1 bilhão? $1 bilhão não, perdão, $1 milhão? Pô, tá aqui, gente. 15 pessoas, 15 milhões. Tipo ainda futebol é um bicho, né? Ainda sobrou para a Marvel $985 milhões. Assim. Dá para pagar a conta no final do mês, dá para pagar. E comprar um cachorro quente. Valeu, Cabona. Um grande abraço aí. Depois eu vou chamar você para mais uma live. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal.